e racionalismo foram fundidos no século XIX uma corrente que se chamou positivismo. Cuja grande figura é Augusto Comte, tá? Então, aos poucos, se observou a necessidade de esquecer o indutivismo extremado, de deixar de lado o indutivismo extremado de um lado e o racionalismo do outro. E criar um método que conseguisse perceber ao mesmo tempo a função da razão e a função dos sentidos e da observação da realidade. Isso tudo tem a ver, por exemplo, com a crítica que se faz, com todas as críticas que foram feitas às duas correntes na sua origem. Então tem essa figura do Comte, figura que nos fala de perto, porque houve muitos comtianos brasileiros, eles foram muito importantes, como vocês devem saber, na proclamação da República, né? Então tem um componente positivista forte na proclamação da República. Qual era o aspecto indutivista do Comte, da filosofia do... Então tem o livro dele, é Sistema de Filosofia Positiva, um deles. Então, Comte já está no século XIX, já tem uma perspectiva evolucionista, já tem uma influência do evolucionismo que estava se desenvolvendo em outros campos, por exemplo, na biologia, com Darwin. E ele formula essa lei dos 3 estados. Seriam 3 etapas pelas quais que a humanidade percorreria em sua marcha de progresso. A primeira etapa seria o estado teológico, em que a fonte do conhecimento seria a religião. O segundo estado seria o estado metafísico, em que a fonte do conhecimento seria a filosofia. E o terceiro estado seria o estado positivo. Nesse estado, que seria o derradeiro, o final, né, vamos dizer assim, a humanidade permaneceria nele daí para frente, né? Aqui, a fonte do conhecimento, ou o fundamento do conhecimento, seria dado pela ciência. Então, a humanidade superaria, ao longo do tempo, essas fases pregressas e passaria a desenvolver a ciência como base do conhecimento. Tá? Então, na Idade Média, o estado seria teológico, por aí, e a Revolução Industrial estaria promovendo a passagem para esse terceiro estado, que é o estado positivo. Então, daí que vem a palavra positivismo. Quais são as... Dito muito rapidamente, a gente vai dizer essa palavra mais vezes durante o curso. Mas, em poucas palavras, o que o positivismo defende? Primeiro, que na origem do conhecimento está a observação. Portanto, do empirismo, ela guarda essa noção fundamental, vamos dizer assim. Né? Então, a gente precisa observar para a gente conhecer. O segundo postulado do positivismo é que o método da ciência é único. Ou seja, não há um método das ciências físicas e outro método das ciências naturais, das ciências sociais ou humanas, como queiram. O método é um só. Para ser ciência, precisa seguir aquele método, independentemente do que se está observando. A gente vai ter, na Alemanha, grandes discussões em relação a unidade de método. Então, a unidade de método da ciência, qualquer tipo de ciência, ela precisa seguir certos padrões, certas normas que são comuns a todos os campos da ciência. Por exemplo, uma das normas é a observação, ela é objetiva, ela é desinteressada.
É possível observar a realidade objetivamente, né? O subjetivo, os estados mentais, os afetos, os ídolos, em suma, não distorcem o conhecimento. Ou se distorce, a gente consegue, com um certo controle, impedir que isso aconteça. Tá? Que tem a ver com o terceiro ponto, o terceiro postulado, que é o seguinte. A ciência está isenta de valores. É possível, para haver conhecimento, os valores, ou seja, aquilo que a pessoa considera desejável, bom, agradável e tal, tem que ser afastados. É possível observar desinteressadamente, sem nenhum viés ideológico, a realidade. Tá? Então, são postulados fortes, né? É claro que na obra o Comte faz algumas qualificações, mas isso é que, de uma maneira geral, quando se fala em positivismo, é esse tipo de coisa que se tem em mente. Tá? Radicalizando a posição dos positivistas, é aí que se chega. Bom, então chegamos no positivismo. Aí vamos dar mais uma funilada aqui nesse diagrama, para falar do positivismo lógico. Do Círculo de Viena, né? Esse é um movimento, o positivismo lógico é um movimento que surgiu na Áustria, em Viena, nos anos 20, 30, portanto, entre as guerras, e que a gente vai voltar a falar sobre ele. O que é uma frase totalmente inútil, eu acabei de dizer. Então, esse pessoal do Círculo de Viena, o pessoal interessado em metodologia da economia, quando a gente começou a desenvolver essa área no Rio de Janeiro, tinha um barzinho que eles sempre iam, o pessoal da UFRJ sempre iam para um barzinho que chamava Viena, perto lá da faculdade, na Praia Vermelha, não me lembro onde era. E aí eles se chamavam o Círculo do Viena, porque aí ficavam jogando esse tipo de conversa fora, vamos dizer assim. Bom, então, o que era o positivismo lógico? Então, aqui são alguns dos componentes desse Círculo de Viena. O Wittgenstein teria que estar numa posição meio à parte nesse círculo, porque ele frequentou... a obra dele foi discutida no Círculo de Viena. Mas ele é o grande desafeto do Popper. Quando o Popper se refere pejorativamente, negativamente ao Círculo de Viena, ao positivismo lógico, ele... a figura, o inimigo dele, o adversário intelectual é o Wittgenstein. Bom, algumas dessas figuras foram para os Estados Unidos, emigraram para os Estados Unidos. O Gödel é um desses e ele tem um papel importante também na matemática, né? E ele faz uma espécie de metamatemática relacionada, por exemplo, à ideia do plano cartesiano, introduz admite a possibilidade de introduzir outras dimensões e com essa introdução você está raciocinando está olhando o universo de uma forma que aquelas leis que valiam para um plano, né, de duas dimensões, por exemplo, aqui de duas paralelas nunca se encontram, elas não valem. Ele tem um papel super importante na matemática.
pelo menos, talvez tenha outros, mas pelo menos esse Carnap também foi para a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, foi abrigado lá como exilado, e ele teve um papel interessante e é chamado, hoje, é conhecido como a segunda geração do Círculo de Viena. Tá? Bom, mas o que esse Círculo de Viena queria? Esse Círculo de Viena tinha uma grande pretensão de unir todo o conhecimento, né, numa enciclopédia. Se não me engano, a enciclopédia chamaria assim. Então, era o mesmo trabalho dos enciclopedistas no século XVIII, eles iam fazer. Às vezes é bom as pessoas serem um pouco... Claro que eles não conseguiram chegar ao fim, mas eles fizeram bastante coisa. Os empresários do conhecimento também têm um nível de uma certa dose de auto-engano, né? Que as pessoas acham que vão conseguir fazer as coisas e isso acaba tendo algum efeito salutar, porque alguma coisa interessante deriva daquele esforço, né? Daquele empenho. Então, eles estavam adeptos, por exemplo, à ideia de unidade de método do positivismo. Nesse caso, eles se bebiam, vamos dizer, em Augusto Comte para concordar com a ideia de que a ciência era uma coisa única. E aí eles começam a pedir para os seus membros e para outros que estavam na periferia do Círculo de Viena para escreverem verbetes para a enciclopédia. Então, por exemplo, um dos verbetes dessa enciclopédia foi confiado a Thomas Kuhn. Né? A obra do Thomas Kuhn, que a gente vai ler aqui, a Estrutura de Revoluções Científicas, ela surgiu nesse esforço do pessoal do Círculo de Viena. Bom, Popper frequentou o Círculo de Viena e o trabalho dele justamente surgiu das discussões com esse Círculo de Viena. Vamos fazer um contraste entre Popper e o Círculo de Viena, porque aí Popper vai aparecer aqui, ó. A posição dele é chamado racionalismo crítico. Popper, 1934. Popper tem uma obra toda mais voltada para as ciências sociais, que é uma obra bastante interessante, que às vezes o pessoal das ciências sociais lê esse tipo de obra do Popper. Foi tudo traduzido pela EDUSP nos anos 60, 70. Anos negros do ponto de vista da liberdade intelectual no Brasil, né? E a EDUSP se somou, de alguma forma, a esse esforço, traduzindo muitas coisas que eram anticomunistas, vamos dizer assim. Né? E Popper era anticomunista, como era também antinazista. Para ele, o principal valor era a liberdade, né? A liberdade de pensar, por exemplo. Então, ele tendo vindo da Áustria, enfim, daquela época, daquele período do nazismo, ele tinha horror ao nazismo, pelo que ele representava de ameaça à liberdade de expressão, e horror também ao comunismo. Na sua juventude, ele teve certa simpatia pelo comunismo. Aos 19 anos, ele trabalhava como marceneiro, ajudante de marceneiro lá em Viena, e neste momento ele teve algum contato com as ideias socialistas, com a teoria marxista e tal. Mas ele logo renegou, né, como, aliás, costuma acontecer, né? Aos 20 anos incendiário, aos 40 bombeiro, mais ou menos esse percurso dele. Mas principalmente porque ele viu o chamado socialismo real, né? Então, aquilo que ele afrontava. Bom, voltando para a EDUSP aqui. Então, Popper tem essas obras que chamam, por exemplo, A Miséria do Historicismo. A Miséria do Historicismo. Proudhon escreveu A Filosofia da Miséria. Marx foi lá, contrarrestou, escreveu A Miséria da Filosofia. E Popper escreveu A Miséria do Historicismo, em que ele critica o marxismo e outras formas de historicismo. A ideia de que o desenvolvimento, quer dizer, a mudança é
determinada pelas condições de infraestrutura, por exemplo. A outra é a sociedade aberta e seus inimigos. Enfim, mas eu não vou tratar dessa obra de Popper. Nós vamos pegar um livro, né, um ensaio escrito em 1934, dado a público pela primeira vez em alemão, em 1934, que é essa lógica alguma coisa que se pronunciaria em português como Forschung, S-C-H-U-N-G, tá? Acho que é isso. O termo quer dizer pesquisa e virou na tradução inglesa, que é uma tradução de 46, The Logic of Scientific Discovery, o que foi um furo danado, como vocês já devem ter percebido no texto. Bom, vamos tentar fazer um contraste aqui. Também diagramático, hoje eu estou nos diagramas. Entre o Popper, o racionalismo crítico de Popper e o Círculo de Viena. Então aqui a gente tem Círculo de Viena. Na verdade é um quadro aqui. Aqui a gente tem Popper. Como é que o Círculo de Viena concebe o conhecimento? Como é que as teorias científicas são construídas de acordo com o Círculo de Viena? Primeiro, com base o método da ciência, o método hipotético dedutivo. Quer dizer o seguinte, com base em certas hipóteses iniciais ou em certas premissas, eu construo um corpo teórico que é, pelo método dedutivo, que é coerente do ponto de vista dedutivo. Então, o primeiro momento é, a partir de certas premissas, construir esse sistema teórico. Esse é o método, esse é o resultado do método, a construção de um sistema teórico. Desse sistema teórico, eu deduzo certas implicações. Ou certas previsões. Esse sistema teórico me permite chegar a certas conclusões, que eu chamo de implicações, elas estão amarradas dedutivamente nesse sistema teórico e, portanto, elas prevêem que, em dadas circunstâncias, estando presente a causa, estará presente o efeito. Portanto, é um movimento aí de fazer certas previsões. Essas previsões são testadas empiricamente. Então, o teste empírico não é o teste do sistema teórico como um todo, mas é o teste das proposições que decorrem desse sistema teórico, né? Então, essas proposições é que são submetidas ao teste empírico. Existe eles concedem, eles observam, eles concordam que não é possível, eu não testo uma teoria, eu testo uma teoria a partir de suas implicações. Bom, aí esse teste empírico é realizado e eu tenho dois resultados possíveis. Um resultado favorável em que eu digo, a partir do qual eu digo que esse sistema teórico foi verificado. E um resultado desfavorável, negativo, o teste dá errado, onde eu digo que esse sistema teórico foi refutado ou foi falseado. Que diabos o Popper tinha
contra essa visão do ciclo de Viena. Tudo, mas era um tudo a partir de um ponto muito específico. Então, ele também admite que a ciência se constrói pelo método hipotético dedutivo. Ele diz que existem certas concepções que, pode ser uma observação, pode ser uma intuição, pode ser uma coisa que deriva da pessoa olhar para dentro de si mesmo, portanto, por um movimento de introspecção, enfim. Não importa, eu construo um sistema hipotético e dedutivo. Tem esses dois pedaços, é um adjetivo composto. Hipotético porque é baseado em hipóteses iniciais, dedutivo porque se constrói uma dedução. Aí eu construo um sistema teórico. Essa é a teoria da qual eu parto. Essa teoria não pode ser testada em si mesma, senão a partir das suas implicações. Teste empírico realizado. Bom, então até aqui está tudo igual. Qual a diferença? A diferença tem mais uma semelhança. Se o teste dá negativo, certo, meu sistema teórico foi refutado. Ele não sobreviveu àquele tribunal da experiência. Como vocês veem, a imagem é muito parecida com a imagem de direito, são tribunais. A experiência é um tribunal, né? O mundo é um tribunal que vai julgar se aquela teoria é verdadeira ou não. Então, aqui a teoria foi refutada ou se chama falseada. Ainda há uma concordância, o teste falhou, a teoria foi refutada ou falseada. Portanto, ela foi condenada no tribunal da experiência. Aí sobra, eu disse que eles eram diferentes, eu digo que eles eram oponentes, que o ciclo de Viena era o principal oponente do Popper, então, até aqui só tem parecido, só tem semelhança. A grande diferença está aqui. Para Popper, quando um teste dá um resultado favorável à teoria, eu não faço nada, essa informação não me diz nada a respeito da teoria da qual partiu aquela previsão. Eu não considero que essa teoria foi verificada. Eu considero apenas que ela não foi refutada. Poderia até acrescentar, não foi refutada ainda, mas poderá ser amanhã. Bom, então, aqui que faz toda a diferença. Então, essa teoria que foi confirmada no teste empírico, que sobreviveu no tribunal, olha, não temos elementos, não temos, como se diz hoje, provas materiais, sei lá o que, enfim, não temos provas para condenar aquela ré, ela simplesmente, dessa vez ela se safou, mas ela certamente não foi verificada, não houve verificação. O melhor que eu posso dizer, aí começaram, mas puxa vida, mas não é uma questão de palavra, não é uma questão semântica, você está usando, diz que foi verificada, não vou dizer que foi verificada, porque contraria a lógica da qual eu parti. Porque se vocês repararem, aqui é uma falácia de afirmação do consequente. Se a minha teoria é certa, determinado resultado vai se verificar. Esse resultado se verificou, portanto, a minha teoria é certa. Por exemplo, o discípulo de Popper, que é o Lakatos, vai dizer assim, mas mesmo em relação a refutações, pode haver um falso negativo, no sentido de que aquela evidência que aparentemente refuta aquela teoria, tinha problemas lá do ponto de vista, por exemplo, do controle das variáveis auxiliares, que determinaram aquele resultado negativo. Se eu fizer um novo teste controlando essas variáveis auxiliares, eu consigo ainda não refutar a teoria. É claro que aqui tem um aspecto retórico que é importante chamar a atenção. Quando um autor está falando contra outro e sempre está questionando o outro, está se contrapondo a outro, isso a gente sempre vai encontrar, quando a gente vai ler um texto, é sempre interessante saber não só o que ele está falando, mas contra quem ele está falando, quem é o inimigo, enfim, quem é o adversário que ele está rebatendo ali. E uma tendência que parece acontecer frequentemente, assim, na hora que a pessoa vai refutar alguém, ela empobrece a posição desse alguém, quer dizer, ela simplifica. Se a gente for olhar com carinho as teses do ciclo de Viena, e basicamente Wittgenstein, que era um grande desafeto do Popper,
ele não era tão simplista assim. Talvez, em um determinado momento, ele tenha se perdido nas palavras, tenha dito alguma coisa mais simplista. Mas, ao longo do tempo, ele, Wittgenstein, mesmo percebeu esse engano e concordou com Popper nesse sentido. Mas a tendência dos autores, quando eles falam, eles vão caracterizar, e a gente faz isso, e vocês vão fazer isso, e fazem isso desde já. Quando você caracteriza um desafeto do ponto de vista intelectual, você sempre caracteriza de uma forma mais empobrecida, mais simplificada, mais simplista mesmo do que, de fato, a posição dele é. Né? Então, tudo isso para dizer que essa adesão do Círculo de Viena ao verificacionismo não é tão radical, pelo menos, como o Popper apresenta. E alguns dos membros do Círculo de Viena que foram para, por exemplo, o Carnap, que foi para Chicago, ele não é ele deixa de falar em verificacionismo, se é que alguma vez ele já adotou essa ideia, e passa a falar em confirmacionismo, em que ele diz o seguinte: quanto mais eu submeto a teste a minha teoria, quanto mais vezes ela for verificada, assim, porque eu esqueci de dizer aqui. Popper diz assim, então, não fala verificada, mas a gente pode falar em corroborada, vai. Vocês estão querendo uma palavra mais amena para dizer não falseada? Então, a gente diz corroborada. E o Carnap vai dizer o seguinte, olha, uma teoria que foi submetida inúmeras vezes a teste e que foi sobrevivendo a esses testes, é uma teoria bastante provável. Ela foi confirmada, ela tem vários graus de confirmação, portanto, essa teoria é provável. Popper não aceita isso daí, né? E a gente raciocina com probabilidade o tempo inteiro. Popper não aceita isso. Ele diz assim, olha, se eu disser assim, ou está chovendo em Amsterdã agora, ou não está chovendo em Amsterdã agora, essa afirmação é 100% provável. Tá? Ou seja, as afirmações, quanto maior a probabilidade, as afirmações da ciência, elas devem proibir certos estados de coisas. Senão, elas não servem para nada. Então, eu tenho que formular proposições, a minha teoria tem que levar a implicações que sejam, de fato, testáveis, que proíbam a ocorrência de certas coisas. E aí, com certeza, então, não existe cisne que não seja branco. Aí eu vou lá na realidade e vejo o cisne negro. Então, essa teoria proibiu. Então, essa é uma boa teoria. As teorias muito prováveis, elas não acrescentam nada.